Bom, agora nós vamos ver um exemplo um pouquinho diferente. Agora a gente vai ver o potencial degrau, a barreira de potencial finita e o efeito Thuna, né? Então eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? Depois da barreira de potencial infinita, né? Onde a bola não podia passar de jeito nenhum, não passava de maneira nenhuma. Agora a gente tem a barreira de potencial finito, tá? Outra imagem que eu coloquei aqui sumiu. Bom, enfim, nossa imagem sumiu, mas não tem problema. Eu tinha colocado uma imagenzinha de uma barreira normal aqui de um jogo de futebol. Bom, vamos lá. Mas o que a gente tem? Talvez ela apareça lá na frente, eu acho que está no slide errado. Mas o que a gente tem? A gente tem um elétron que tem duas regiões agora, região 1 e região 2. Tá? A região 1, ou seja, abaixo de zero, para x menor do que zero, eu tenho um elétron livre. Tá? A energia potencial é zero. Para x a partir de zero, maior ou igual a zero, eu tenho uma energia potencial finita, mas maior do que a energia do elétron da partícula que está ali. Então, no caso clássico, né, seria, por exemplo, se eu pego uma bola e jogo numa parede, eu pego uma bola, jogo numa parede, a energia potencial daquela parede é maior do que a energia da bola, certo? Então, o que acontece? A bola bate lá e volta. Não é isso que acontece na nossa física clássica? Né? Peguem aí na casa de vocês, peguem uma bola, eu não tenho uma bola aqui, mas podem pegar aí uma bola, joguem na parede, o que vai acontecer? Ela vai voltar. Aquela barreira, aquela energia potencial da parede é infinita? Não, é finita, né? Mas a energia que eu dei, a energia cinética que eu dei para a bola ali não foi suficiente de romper aquela barreira. Se eu pego um fuzil aqui, né, e dou um tiro na parede, eu dou energia maior do que a energia da potencial da parede, né? E aí eu arrebento a parede e atravesso, tá? Mas aqui a gente está vendo um caso onde a energia é menor do que a energia potencial. E vamos ver o que acontece. Então a gente tem a região 1, energia potencial 0, e a região 2, energia potencial finita, mas maior do que a energia do elétron, tá? Então vamos lá. Na região 1 é fácil, é o elétron livre. Então é a função de onda do elétron livre, é o psi1 de x. A é ikx mais B é menos ikx. Então é a onda incidente mais a onda refletida. A gente sabe que a energia é igual a h cortado ao quadrado, k ao quadrado sobre 2m, e k, nesse caso aqui, é igual a raiz de 2me sobre h cortado. Da onde saiu esse k? Ué, daqui, ó. Eu passei o 2me para o lado de lá e dividi por h cortado ao quadrado, certo? Tirei a raiz quadrada disso, porque o k está em quadrado. Essa parte de cima não estava em quadrado, então fica a raiz quadrada de 2me, e embaixo fica h cortado, que eu cortei o quadrado do h cortado aqui. Beleza? Então esse é o valor de k. Na região 2, eu tenho aqui a equação de Schrödinger, tá? Onde eu tenho a energia potencial, né? Antes aqui, nesse caso aqui, eu não tenho energia potencial porque ela é zero, mas agora eu tenho. Então, o que é minha função de onda? Vamos ver. Bom, a gente vai resolver igual a gente resolveu anteriormente. O que eu passo esse V0 psi para o lado de lá, então fica psi menos V0 psi do lado de lá, certo? Como aqui é negativo, eu passo também o menos 1 para lá, eu posso passar dividindo o menos 1 para lá, passo negativo, então inverte, então fica V0 menos E, né? Eu passo 2m multiplicando esse V0 menos E e passo o h cortado ao quadrado dividindo do lado de cá. Entenderam aqui, ó? Vezes psi, tá? Então a derivada segunda da função de onda é igual a isso aqui vezes a própria função de onda. Opa! A gente sabe, onde V0 menos E, a gente sabe que é maior do que zero, né? Porque a gente sabe que o V0 é maior do que o E, nesse nosso exemplo. Bom, a gente já sabe que qual que é a função cuja derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira vai dar alguma coisa vezes a própria função de onda. É exponencial. Então a gente chama que o psi2 de x, ou seja, a função de onda dessa região 2, é igual a c é gama x mais d é menos gama x. Tal como aqui, a onda incidente e a onda refletida. Ok? E o que é o gama? O gama, ora, é o que a gente
é o que a gente tem aqui em cima na exponencial, que quando eu fizer a derivada segunda, vai me dar 2mv0 menos e sobre h cortado ao quadrado. Então, o gama aqui é a raiz quadrada disso aqui, 2mv0 menos e sobre h. Né? O h não está na raiz quadrada, porque no final, quando eu vou fazer a derivada duas vezes aqui, ele vira h cortado ao quadrado. Ok? Entenderam? Então, de novo, a função de onda é muito parecida com a função de onda daqui, só que em vez de ser ikx e menos ikx, fica gama x e menos gama x. E o que é o gama? O gama vem daqui, né? Se eu faço a integral desse cara aqui, né, eu vou ter raiz quadrada de 2mv0 menos e sobre h cortado. Beleza, gente? Bom, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que encontrar o B, C e D, né, essas constantes aqui, as variáveis aqui, A, B, C e D. Eu vou encontrar B, C e D todos em termos de A, porque aí eu coloco tudo em termos de A e fica mais fácil de eu resolver. Então vamos lá. O psi1 de x, a gente viu que é A é ikx mais B é menos ikx, tá bom? A gente sabe que isso aqui é uma coisa que oscila, que vai ficar oscilando, como a gente viu, né? É uma senoide, né? O 2 aqui é o C é gama x mais D é menos gama x. Opa, uma exponencial negativa, a gente sabe que é algo que vai decrescendo ao longo do x. O x vai aumentando, esse cara vai decrescendo e vai tendendo a zero. Beleza. Então lembre, a função de onda tem que ser, ela é unívoca, contínua e finita. Bom, algo que está tendendo a zero, beleza, é finito, tá? Agora, a exponencial de algo que é positivo, ela vai tender ao, se x tende ao infinito, ela tende a infinito, certo? Bom, isso pode? Não pode, porque como a gente já falou, a função de onda é finita. Com isso, o c obrigatoriamente tem que ser igual a zero para eliminar esse termo aqui, ó, porque esse termo não pode ocorrer, tá bom? Então a função de onda não pode convergir, c é igual a zero. Opa, beleza. Então, a minha função de onda 1 fica, psi1 fica igual, da região 1. Da psi2 fica só a parte D é menos gama x. Ok? Bom, a função de onda tem que ser contínua. Concordam com isso? Então, a função de onda em zero tem que ser igual, das duas. Então, o psi1 de zero vai ser a e elevado a zero. E elevado a zero é 1, E elevado a zero é igual a 1. Então fica A mais B, como a gente viu lá antes. E aqui, como essa... Deixa eu até marcar aqui, ó, pegar a caneta. Deixa eu botar na cor vermelha aqui. Esse termo aqui morreu, tá? Então vamos tirar ele dali. Então ficou só essa parte aqui. Então eu tenho E elevado a zero, 1. Então, psi1 em 0 tem que ser igual a psi2 em 0. Então, A mais B é igual a D. Opa, maravilha. Né? O C a gente já eliminou, não preciso resolver ele. E eu tenho que A mais B é igual a D. Bom, além da função de onda ser contínua, unívoca e finita, a sua derivada ou as suas derivadas também tem que ser unívoca, finita e contínua, ok? Então, a derivada de um x em x igual a zero é igual à derivada de psi2, a derivada de psi1 de x em x igual a zero é igual à derivada de psi2 de x em x igual a zero, tá? Então, se eu faço a derivada desse cara aqui, vai ficar aik é ikx mais menos b ik é menos ikx, tá? E a derivada desse cara aqui fica menos gama d é menos gama x, certo? Colocando em x igual a zero, também vai dar a mesma coisa. Então vai ficar IKA, né, que é o IKA que veio para cá, a exponencial vai ficar igual a zero,
menos IKB, por que menos e por que não é mais? Porque esse menos IK passa multiplicando aqui, então fica negativo. Então fica menos IKB é igual a menos gama D. Beleza. Se eu substituo agora, se eu ponho o que está em 1 em 2, opa, dá para resolver alguma coisa. Se eu substituo esse D aqui por A mais B, eu fico com IKA menos IKB é igual a menos gama A mais B, que multiplica A mais B. Tá? Então fica IKA menos B, que é essa parte aqui, é igual a menos gama A mais B. Resolvendo isso aqui, eu chego que B é igual a IK mais gama sobre IK menos gama A. Tá? Ao substituir aqui de novo, se eu tenho o valor de B, eu substituo esse B aqui, em termos de A, vai ficar aqui A mais o valor de B que está aqui, eu coloco aqui, é igual a D. Então eu chego à conclusão que D é igual a 2IK sobre IK menos gama A. O que é importante aqui? O que é importante aqui é que o D tem um valor positivo, certo? Não nulo. D não é zero. D tem um valor positivo. Então isso quer dizer que conforme x vai aumentando, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos fazer aqui um traço aqui, o x. Conforme o x vai aumentando, principalmente a partir de zero aqui, a função de onda vai caindo aqui, ó. É uma exponencial negativa. Vai tendendo a zero, né? O meu desenho ficou horroroso, mas enfim, vocês entenderam. Não vai chegar a zero aqui, ó. Vai tendendo a zero. Vai chegar a zero lá infinito. Ok? Então vai caindo. Ou seja, há uma probabilidade de eu encontrar, é isso aqui, ó. O nosso E, deixa eu voltar para o meu laser point. Nosso E menos I gama x. A função de onda vem oscilando aqui na região 1. Aí ela encontra a barreira, ela é contínua. A partir daqui, ela é uma exponencial negativa, que vai tendendo a zero. Ou seja, existe uma probabilidade de encontrar o elétron na região classicamente proibida. No nosso exemplo clássico, que é você jogar a bolinha na parede, a bola vai bater lá e vai voltar. Mas no mundo quântico, há uma possibilidade, uma probabilidade de encontrar a bolinha, né, a partícula, dentro da parede. Ela pode entrar na parede. Observe que essa minha parede aqui ela é infinita, né? Ela vai para lá continuamente. Então, assim, obviamente que quanto mais longe da fronteira da parede, menor a probabilidade de encontrar a partícula. Lá no infinito vai ser zero, certo? Então, assim, a probabilidade de encontrar a partícula vai diminuindo com x. Ok? Perfeito? Mas há uma probabilidade não nula de encontrar o elétron, a partícula, dentro da região da barreira. Mesmo ele tendo uma energia cinética menor do que a energia potencial da barreira. Ok? Bom, mas Omar, por exemplo, vamos pensar na minha parede. A nossa parede, aqui do meu escritório, da sala de vocês, do escritório de vocês, do quarto de vocês, seja lá onde vocês estão, também é finita, né? A parede, eu posso até fazer um desenho aqui, ó. A parede de vocês, ela faz isso aqui e ela vai ter um limite e ela vai descer. Certo? Observe, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. De outra cor. Vamos pegar um verde aqui. Observe que aqui, ó, onde termina a parede, há uma probabilidade não nula de eu encontrar a partícula. E aqui, ó, ela não vai cair mais, porque eu não vou ter mais essa energia potencial aqui, ó. O que vai acontecer? Tá aqui. Há uma probabilidade da partícula atravessar a parede e continuar do outro lado, porque chega desse lado aqui, ó, vai ser uma região 3, agora aqui tem a região 1, a região 2 que a gente resolveu, e a gente vai ter uma região 3, que é igual à região 1, que tem uma energia potencial igual a zero. Então ela vai andar aqui nessa região. Então há uma probabilidade, se a barreira for suficientemente pequena, largura A,
o elétron poderá ser transmitido com uma certa probabilidade. Isso aqui a gente chama de tunelar. O elétron pode tunelar a parede. Esse é o chamado efeito túnel. Tem esse link aqui, ó, vocês podem entrar na internet, tem essas simulações lá, você pode mexer, brincar com o valor da parede. Obviamente que quanto menor a parede, menos larga for a parede, maior a probabilidade do elétron tunelar, tá? Isso aqui, gente, ocorre no nosso dia a dia? Sim, ocorre. Aqui está o exemplo da barreira que eu queria mostrar para vocês, né? O Roberto Carlos, vocês não são da época do Roberto Carlos, né? Isso aqui é o Roberto Carlos batendo uma falta lá na Copa de 2006 contra a China, né? E obviamente foi gol. Na clássica e na barreira de potencial infinito, o cara bate e volta. A chance de eu encontrar aqui na barreira é zero, tá? E depois da barreira é zero. E antes da barreira é 100%, porque ela vai bater e vai voltar. Na nossa barreira de potencial finito, quântica, né? Ele vai bater, tem uma chance de 100 menos a probabilidade de eu encontrar do lado de lá e uma probabilidade menor do que 100 de eu encontrar do lado de cá. Entendeu? Bom, isso aqui ocorre no nosso dia a dia? Ocorre. A favor e contra. Vamos pegar um negócio a favor aqui, ó. Esse aqui é o microscópio de tunelamento, tá? O que ele faz? É um microscópio que tem uma pontinha, que tem pouquíssimos átomos, próximo da superfície de um material. E eu aplico uma diferença de potencial, né? Uma tensão positiva para cá, uma diferença de potencial positiva para cá, que eu atraio elétrons, tá? Aqui para a superfície do material. Se eu tiver muito perto, os elétrons, como eu tenho muitos elétrons na superfície do material, os elétrons têm uma probabilidade de tunelar. Como eu tenho ali 10 elevado a N elétrons, muito elétrons, uma boa parcela dos elétrons conseguem tunelar, tá? E aí eu consigo medir, varrer a superfície do material. É óbvio que quando a minha ponta estiver mais perto, mais elétrons vão tunelar, que é como se o meu ar fosse menor. Meu ar aqui é meu espaço vazio, né? Que não tem nada. É o vácuo. Agora, se essa superfície aqui desce, o ar vai ficar maior. Aí vai tunelar menos elétrons, eu vou medir uma corrente menor. Tá? E com isso eu posso reproduzir a superfície do material. Essa é uma das maneiras como a gente enxerga na nanotecnologia, né? É como se fosse pelo tato, mas é medindo a corrente elétrica pelo tato. Tá bom? Bom, agora um caso negativo, por exemplo, vamos pensar na computação. Os transistores, gente, eles são formados da seguinte forma. Deixa eu fazer um desenho de um transistor aqui. Ó. O transistor típico, tá? Mais antigo lá. Ele tem uma parte aqui de semicondutor, tudo semicondutor. Aqui é um semicondutor de um tipo, aqui é um semicondutor de um outro. Eu tenho aqui um isolante que eu coloco aqui e eu coloco um metal aqui em cima que é o gate. Então aqui é o gate, que é o metal. Aqui é um isolante, que é um óxido de silício que a gente usa, por isso que a gente chama de... E aqui é um semicondutor. Por isso que aqui como é um óxido de silício, por isso que a gente chama... Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Não sei se vocês sabiam disso, mas é importante saber. Por isso que a gente chama de MOSFET. Por que é MOSFET? Porque eu tenho metal, óxido e semicondutor. O primeiro nome dele era MISFET, metal, isolante, semicondutor. Tá, gente? Bom, então o que acontece? Os transistores, como vocês sabem, foram diminuindo de tamanho. A gente vai falar sobre isso logo logo. E eles foram diminuindo de tamanho, e toda vez que eu diminuí o tamanho dele, eu também diminuí a tensão que eu aplicava nele. Tá? Só que chegou no momento que essa camada de isolante é para separar os elétrons do semicondutor do metal, porque na verdade o que eu quero é fazer com que os elétrons passem daqui para cá. Tá? É uma chave, né? Uma chave liga-desliga, o meu metal aqui é o liga-desliga, e daqui eu quero que o elétron flua daqui para cá. Se esse meu isolante começar a ficar fino demais, que foi o que aconteceu, começa a ter probabilidade de fugir, tunelar elétrons aqui, e o transistor para de funcionar da maneira adequada. Isso aconteceu com os transistores convencionais. Por isso os transistores precisaram de toda uma reengenharia para melhorar isso. E esses problemas continuam acontecendo, só que a gente vai tentando fazer reengenharia do transistor para solucionar o problema. Beleza?
Mas é isso que acontece. Então é um caso negativo aí desse problema. Eu vou parar o vídeo aqui e vou para o próximo vídeo.